Sim, público, amém. Eu estava mencionando ao irmão John Guskey antes de sairmos. Eu disse, há muitas vezes em que estou sentado aqui e não quero que a música pare. Você sabe? Eu quero que a música continue, porque a música alcança partes da alma que as palavras não conseguem. E então, muito obrigado à família Obena. Nós celebramos com vocês o batismo do seu pai. E aguardamos o dia em que todas as coisas caminharemos por aquelas ruas de ouro. E todos os problemas desta vida acabarão. Então, obrigado por essa música linda. É um privilégio estar diante de vocês aqui hoje. Para ser franco, estou um pouco nervoso com isso, mas não importa. Eu percebo que pregar muda vidas. E, eu preguei um sermão aqui em janeiro passado e minha vida mudou depois disso. E então, normalmente, quando o pregador prega, ele espera que a vida da congregação mude, mas minha vida mudou depois daquele sermão em particular. Então, hoje, nosso sermão é intitulado Ontem, Hoje e Amanhã. E para aqueles que estão assistindo online, damos uma calorosa boas-vindas. Agora, o PowerPoint para esta apresentação específica está no nosso site da Village, villagesta.org, Liberty. E se você rolar para baixo, há 2 pequenos botões de download, e um deles é o PowerPoint para esta apresentação, E então há outro documento ao qual vou me referir no sermão aqui, que acho que todos deveriam ler, um apelo aos cristãos da América. É um documento muito poderoso. Mas nosso sermão de hoje é intitulado Ontem, Hoje e Amanhã. E vou. Apenas refletir sobre o fato de que, a história realmente se repete. E estamos condenados a repetir as falhas e erros da história, se não tomarmos o tempo para estudar a história por nós mesmos. Porque a humanidade não muda. A condição humana não mudou muito nos últimos 6.000 anos. Caso contrário, além de dizer que talvez tenha piorado moralmente falando, mas não acho que estamos melhorando como raça humana. Quando nossa família estava crescendo, minha filha costumava gostar de assistir à série Avonlea. E se você já viu a série Avonlea, é um pouco como Anne de Green Gables. É ambientada na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, nas décadas de 1880, 1890, início de 1900. E o que você percebe é que os jovens estão sempre entusiasmados com a tecnologia mais recente, o telégrafo, o telefone, a máquina a vapor, água encanada, banheiros internos e assim por diante, e os avanços da medicina. E você sabe, assistindo a série, que 1914 está logo ali na esquina. E com nossa tecnologia avançada, isso não nos torna melhores pessoas. Significa que podemos matar eficientemente. E sabendo o futuro desses jovens, porque um deles se alista para se juntar à Marinha Britânica, em 1914, você percebe que todo o otimismo deles sobre a condição humana e os avanços da tecnologia não serão como esperavam. Então, o sermão de hoje é intitulado Ontem, Hoje e Amanhã. E eu fiz muita pesquisa para este sermão em particular. Eu li este livro aqui chamado Colheita de Tristeza. É uma história fascinante da Oxford University Press. Fala sobre o que aconteceu no Holodomor ucraniano, a fome dos ucranianos de 1929, a 32. Meu filho estava em casa para o Natal, eu li um livro chamado O Grande Terror, que é o que Stalin fez aos soviéticos, ao povo soviético, em 19, 37, 39, onde ele exterminou milhões de seu próprio povo. E então eu também li a biografia de Stalin aqui, que é uma história fascinante. Recomendo aprender história, porque então você pode entender o que está acontecendo hoje. Eliminar a história de uma nação prepara para um sistema totalitário. Sem saber quem são ou de onde vêm, ficam mais suscetíveis a sugestões e ao mal. E então, eu convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos começar com uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, somos gratos hoje pela liberdade que temos de compartilhar este dia de sábado juntos. Pai, eu te agradeço por nos ter trazido através desta pandemia. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, saúde e força. Obrigado porque, de fato, podemos raciocinar juntos. Eu oro, Senhor, que enquanto compartilhamos aqui esta manhã, eu oro para que o Teu Espírito Santo se mova sobre nós, para que não apenas aumentemos em conhecimento, pois o conhecimento produz um símbolo de confronto, mas que possamos aumentar em amor por nossos irmãos e irmãs e uns pelos outros. Então, Pai, abençoa-nos agora com o dom do Teu Espírito Santo. Que Teus anjos guardem este lugar de adoração e falem através de mim, é minha humilde
humilde oração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, quando pensamos no céu, a maioria das pessoas gostaria de ir para o céu. Eu ainda não conheci alguém que se acredita no conceito de céu, não queira ir para o céu. E ainda há algo impressionante que nas Escrituras há um versículo muito famoso, Apocalipse 12:7, que diz: e houve o que no céu? Guerra. E é uma espécie de nota chocante. Que houve guerra no céu. Nós não gostamos da ideia de que há guerra no céu. E estamos meio que felizes que essa guerra foi no passado. Ou você sabe, no início da grande controvérsia onde Satanás desafia nosso Pai Celestial. Mas a ideia de que houve guerra no céu é algo que perturba nosso pensamento. Agora, a palavra que o apóstolo João usa ali, ele diz, polimos. E daí vem a palavra inglesa polemic. Essa palavra que é traduzida como guerra no céu é a palavra que usamos quando dizemos polêmica ou polêmico. E uma polêmica não é necessariamente uma batalha física, mas é uma luta sobre ideias. E assim podemos dizer que o que estava acontecendo na guerra, pode não ter sido uma guerra física, mas foi uma luta sobre ideias. E lutas sobre ideias se relacionam com a natureza da verdade. E porque o próprio Deus é a verdade e Jesus é a verdade. E seu trono é fundado na verdade. Portanto, essa guerra no céu girava em torno do caráter de Deus. Agora, foi uma guerra ideológica. E estou ciente do fato de que são 12h42. E assim estou humildemente pedindo, aqueles que estão preparando uma refeição tão maravilhosa para nós, por favor, sejam pacientes conosco esta manhã. É aqui que vamos hoje, introdução, ontem, hoje, amanhã, e depois nossas conclusões. Um dos meus escritores favoritos é Solzhenitsyn. Isto é o que ele diz refletindo sobre a natureza da ideologia. Para fazer o mal, uma pessoa deve acreditar que o que está fazendo é bom, ou então que é um ato bem considerado em conformidade com uma lei natural, ou seja, uma ideologia. É isso que dá ao malfeito sua justificativa tão procurada e dá ao malfeitor a firmeza e determinação necessárias. Esta é a teoria social que ajuda a fazer com que seu ato pareça bom, em vez de ruim aos seus próprios olhos e aos dos outros, para que ele não receba reprovações e maldições, mas sim elogios e honras. A ideologia justifica o mal. E se a sua ideologia ou seu sistema de pensamento estiver desvinculado das Escrituras, então você vai se envolver no mal porque a ideologia exige o mal aos olhos do perpetrador. A ideologia justifica o mal ao culpado, ela silencia suas dúvidas e leva ao aplauso daqueles ao redor que compartilham da mesma ideologia. A visão de Solzhenitsyn aqui é que a ideologia fortalece a vontade de fazer o mal. Ela silencia a consciência para que o perpetrador cometa ainda mais maldades. Ela autojustifica o malfeitor. E então hoje vamos olhar para vamos olhar para uma ideologia e o sofrimento que ela causou. Vamos olhar para uma ideologia que está em jogo hoje e vamos olhar profeticamente para o que sabemos que vai acontecer antes de Jesus voltar. 3 ideologias separadas, mas interligadas, que estão ocorrendo ao nosso redor. Então, ontem o que estava acontecendo? Vou voltar no tempo aqui. Cerca de 90 anos atrás. Então, uma vida atrás, quero nos levar de volta para a antiga União Soviética. 1932, 1933, milhões de pessoas estavam morrendo de fome causada pelo homem, que se estendia da Ucrânia até o norte do Cáucaso e Cazaquistão, na Ásia Central. Os sobreviventes não tinham forças para enterrar as vítimas. Muitas pessoas deitavam-se em suas casas e aldeias e esperavam para morrer. A história da viúva de Sarepta, onde uma mulher disse: "Esta é a minha última refeição, vou comê-la e depois morrerei", foi repetida literalmente em milhões de lares, em toda a União Soviética. Essas vítimas, eram supervisionadas por esquadrões bem alimentados de oficiais do Partido Comunista Soviético. E este foi o clímax do que Stalin chamou de Revolução de Cima, na qual aproximadamente 15 milhões de pessoas pereceram. Foi talvez o maior crime único na história da humanidade. Havia um ditado na antiga União Soviética. Quem foi Adolf Hitler? Ele foi um ditador menor na época de Joseph Stalin. E assim Adolf Hitler pode ter matado seus milhões, mas Joseph Stalin matou suas dezenas de milhões. Então, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Bem, após a Revolução Bolchevique de 1917, Lenin e depois Stalin viam o campesinato da Rússia e da União Soviética com desconfiança e desprezo ideológico. A maioria dos camponeses era ortodoxa. Eles não aderiram à nova ideologia ateísta. O foco de Stalin e Lenin estava nas fábricas e nos trabalhadores das cidades.
e eles tinham pouco entendimento de como um setor agrícola realmente funcionava. Portanto, toda a estratégia soviética, o plano quinquenal, o novo plano econômico, o grande salto adiante e todo o resto, eram tentativas de fazer a realidade se conformar com a ideologia. E mais cedo ou mais tarde, quando a realidade é forçada a se submeter a uma ideologia, a realidade se afirmará novamente. É como odor corporal. Não importa o quanto você tente encobrir, ele aparece. A realidade sempre prevalecerá sobre a ideologia. E Stalin não conseguiu fazer o setor agrícola se conformar com sua ideologia socialista, então ele decidiu que iria nacionalizar ou o Estado possuir toda a produção de alimentos dentro da União Soviética. Ele queria garantir o suprimento de grãos para as cidades e ele também queria esmagar a cultura nacional ucraniana. Agora, por que isso era importante? Porque a Ucrânia, então, como hoje, é o celeiro de grande parte do mundo. Existimos com cerca de 10 centímetros de solo fértil ao redor do mundo. Remova esse solo fértil e estamos acabados como humanidade. Dizem que cerca de 25% do solo fértil do mundo está dentro das fronteiras da Ucrânia. É uma parte muito, muito valiosa do planeta Terra. Então, como Lenin e depois Stalin procederam nesse processo? Bem, eles reacenderam um espírito de guerra revolucionária e argumentaram que inventaram um inimigo de classe chamado kulaks. Agora, o conceito de kulak era um conceito fluido. E Lenin disse que os kulaks eram camponeses ricos que exploravam os mais pobres, emprestando dinheiro a altas taxas e empobrecendo-os. Essa era a justificativa ideológica. Estes são os camponeses ricos explorando ou oprimindo os camponeses pobres. Na realidade, a vida era muito mais complexa. Veja, se um camponês pobre sem animais conseguia ter uma boa colheita por 2 anos e conseguia comprar uma vaca ou um cavalo, ele então se tornava um kulak. E uma vez que ele alcançava o status de kulak na ideologia marxista, ele agora tinha consciência de classe kulak, que era ineradicável. Uma vez que você tem essa consciência de classe, de acordo com Lenin e Stalin, não importa o quão empobrecido você estivesse. Você agora era um kulak e um inimigo do Estado. Também acontecia que se você fosse um camponês devoto ortodoxo, provavelmente seria classificado como um kulak. E assim, sob Stalin, a política de demonizar os kulaks, que começou a ocorrer sob Lenin, mudou para uma política de extermínio. Estes são alguns dos livros que você pode ler. Você pode querer ler esses livros. É uma história fascinante. Stalin disse em 29, passamos de uma política de limitar as tendências exploradoras dos kulaks para uma política de liquidar os kulaks como classe. E assim, de 1929 a 1932, Stalin golpeou os camponeses da União, não dos Estados Unidos, mas da URSS. A primeira etapa foi a desculaquização. A segunda etapa foi a coletivização forçada, a eliminação de toda a propriedade privada e o trabalho obrigatório em fazendas coletivas. E a terceira foi o Holodomor, ou a fome provocada pelo homem. Agora, a primeira etapa, a desculaquização, significava que os kulaks foram demonizados na mídia oficial. O jornal oficial da União Soviética, chamado Pravda, que ironicamente significa verdade, essencialmente um monte de mentiras. Quando os editores do Pravda entenderam o que Stalin queria fazer, decidiram demonizar essa classe da sociedade que anteriormente todos viam apenas como seus vizinhos. Isso era fake news impulsionada ideologicamente. Não é nada novo. E os kulaks foram demonizados. Eles foram chamados de escória e terroristas. O Pravda disse que eles deveriam ser mortos. E houve apelos para que fossem removidos da sociedade, o último inimigo de classe, para alcançar um Estado socialista perfeito. Então, em 1929, tendo demonizado os kulaks, Stalin iniciou um processo de extermínio. Muitas famílias foram simplesmente deportadas para as áreas do norte do Ártico, onde foram deixadas em campos de trabalho forçado. Muitos deles morreram. As crianças foram reunidas e colocadas em campos ao ar livre e simplesmente deixadas para morrer de fome. E muitas pessoas foram fuziladas em suas fazendas. Foi um processo que criou terror em toda a antiga União Soviética. E há documentos em nosso site, villagesta.org, Liberty. Há uma história notável de um grupo de cristãos na Ucrânia que estavam orando e eles podiam ver o que ia acontecer e começaram a ter sonhos e visões de que vocês precisam deixar a Ucrânia. Vocês precisam ir para o leste. Vocês precisam ir para o leste.
E muitos deles foram para o leste. Alguém disse, não, eu quero voltar para a Ucrânia, pois minha casa é confortável lá. Então, eles voltaram e pereceram no processo. Continuaram indo para o leste e chegaram ao que era então a China nacionalista. Ao chegarem lá, pensaram, Deus nos trouxe para um lugar seguro. Mas eles continuavam tendo sonhos e Deus continuava dizendo a eles, avancem, avancem. E também pereceram. E aqueles que continuaram seguiram para Taiwan. E depois fizeram seu caminho para Caos, o Canadá. E o testemunho desses cristãos pode baixar do site, e é um apelo aos cristãos de hoje que diz, não pense que só porque você tem conforto material hoje, isso sempre estará lá. E não pense que um governo que hoje parece benigno, será benigno para as pessoas de fé. Se Deus te chamar para partir como em Sodoma, e Gomorra e Ló e sua família, se Deus te chamar para partir, você precisa avançar e não olhar para trás. Intitulado Um Apelo aos Cristãos da América. Todos deveriam ler, disponível no nosso site. Milhões foram fuzilados, morreram de fome ou deportados para campos de concentração no norte, quando Stalin decretou a execução legal de crianças de 12 anos ou mais. Por que a idade de 12 anos? Porque, segundo ideólogos marxistas diziam, uma criança alcança a consciência de classe kulak aos 12 anos. Então, se seu pai tem uma vaca ou sua mãe tem um cavalo, você é um camponês abastado. Aos 12 anos, você tem uma consciência de classe permanente. Você é para sempre um inimigo do Estado e um inimigo do povo. O Estado pode executá-lo aos 12 anos. E isso aconteceu em números muito grandes. Um romance soviético de 1934 resumiu a atitude do Partido Comunista Soviético em relação aos kulaks. Isso é o que eles escreveram. Falando sobre os kulaks, dizia, nenhum deles era culpado de nada, mas eles pertenciam a uma classe que era culpada de tudo. Agora, essa é a ideia, de que você é julgado não pelo conteúdo do seu caráter, mas pelo grupo social ao qual pertence, está viva e bem hoje. Amém. Está em toda parte. A ironia hoje é o dia de Martin Luther King, que sonhava que seríamos julgados não pela cor da pele, mas pelo conteúdo do caráter. Invertemos seus ensinamentos em nossas universidades. Agora você é julgado pelo grupo heterossexual ou gay, etc., negro ou branco, ou cis ou trans. Esses são exemplos modernos. E agora você é julgado como bom na sociedade ou mal na sociedade, com base no grupo ao qual pertence. E você pode dizer o que os kulaks nos aplica hoje. Nenhum deles era culpado de nada em certos grupos, mesmo que sejam demonizados, mas pertenciam a um grupo culpado de tudo. Após a deculaquização veio a coletivização forçada. Reuniu todas as propriedades e animais das pessoas em fazendas coletivas. Os camponeses não queriam isso e mataram seus animais em vez de permitir que Stalin os pegasse. Stalin os reuniu no que eram conhecidos como sovkhozes ou kolkhozes. E quando eu trabalhava na União Soviética, costumava visitar muitas dessas antigas fazendas coletivas. Você não gostaria de trabalhar em um desses lugares? Uma vez nessas plantações coletivas ou fazendas, o Partido Comunista pagava às pessoas quase nada por um dia de trabalho. Mas eles estabeleciam metas de produção de alimentos impossivelmente altas. E essas metas eram deliberadamente impossíveis de alcançar. E assim, se um camponês fosse encontrado voltando do campo e visse uma urtiga à beira da estrada e a colhesse para fazer sopa de urtiga, esse camponês seria executado por roubo de propriedade do Estado. Qualquer camponês pego comendo comida além de sua ração era executado. Muitos líderes do partido da Ucrânia avisaram Stalin que as metas eram irreais, mas ele as impôs. Polícia, milícia e soldados foram enviados para simplesmente retirar a comida da Ucrânia e das fazendas coletivas e de todo o campo, e milhões foram deixados para morrer de fome. Foi uma fome provocada pelo homem. Os camponeses foram expulsos das cidades para que não se tornassem um fardo para o abastecimento de alimentos. O Partido Comunista proibiu qualquer pessoa de levar comida para a Ucrânia para reduzir a severidade da fome. Alguns cristãos ocidentais tentaram enviar alimentos para aquela parte do mundo e os comunistas bloquearam a comida. Uma fome em massa ocorreu e milhões pereceram.
Agora, esta foi uma catástrofe amplamente conhecida. Autoridades do Partido Comunista, membros do Komsomol, é o Komunistice, Soyuzny e Jungsozi, que é a União dos Jovens Comunistas. É como os escoteiros hoje em dia, a juventude do Partido Comunista. Enviaram membros do Komsomol para a Ucrânia e estavam participando do roubo de alimentos das pessoas. Ativistas do partido saíram, jornalistas estrangeiros sabiam disso, assim como os embaixadores. Todos sabiam a verdade sobre a fome, mas ninguém podia falar sobre isso. Na verdade, Stalin tornou ilegal até mesmo mencionar a possibilidade de que havia uma fome acontecendo na União Soviética. Agora Stalin sabia o que estava acontecendo. Aqui está uma foto de sua esposa, Nadia Alilieva. Nadezhda significa esperança. Ela era uma bolchevique com Stalin e estava entediada. Então ele sugeriu um curso de têxtil que ela fez. Quando ela foi aprender sobre têxtil, ela conheceu jovens que tinham participado da dekulakização na Ucrânia e relataram os eventos. Relataram os horrores do canibalismo. Crianças reunidas, fuziladas ou deixadas para morrer de fome. Eles contaram a ela os horrores de cidades inteiras, famintas. Isso horrorizou Nadezhda. E então ela confrontou Stalin sobre isso. Ele argumentou que ela estava caindo na propaganda trotskista ou fake news, mas ele garantiu que sua esposa nunca mais ouvisse falar. O que ele fez? Ele expurgou estudantes de todas as faculdades envolvidos na dekulakização e coletivização. O que isso significa? Significa que eles foram enviados para campos de trabalho forçado ou executados em massa. Essa disputa entre Stalin e Nadezhda parece ter sido a causa do suicídio dela no início de novembro de 1932. E quanto a nós no Ocidente? Bem, o corpo diplomático sabia a verdade. Sabemos agora por cabos diplomáticos, voltando ao Ocidente. Os jornalistas ocidentais também sabiam a verdade. Muitos jornalistas e académicos, defendendo a ideologia marxista, encobriam a verdade e repetiam as mentiras do Partido Comunista Soviético. O exemplo mais flagrante foi o Sr. Walter Duranty, repórter do New York Times em Moscou. Ele recebeu elogios de Stalin e um Pulitzer por suas reportagens que negavam que havia quaisquer eventos terríveis ocorrendo na Ucrânia. E ele negou que milhões morreram de fome. Notícias falsas ideológicas estavam vivas naquela época, assim como estão hoje. Tenha cuidado com o que você assiste. Como podemos analisar esses eventos terríveis? Bem, eu montei um gráfico. Eu gosto de montar gráficos. Resumir. Então, a ideologia dominante era o marxismo. A fonte dessa ideologia dominante era Marx. E creio que Marx não era tanto um ateu quanto um satanista. Há evidências para isso. O escopo da ambição era a revolução global ao longo das linhas de classe. A natureza da divisão social, como qual grupo íamos demonizar, era ao longo das linhas econômicas, e o grupo demonizado na época eram os kulaks. Quem eram os perseguidores? Eram os membros do Komsomol, comunismo, e membros do Partido Soviético. E o resultado? Mortes por desculaquização de 6,5 milhões. Mortes por fome no Cazaquistão, 1 milhão. Mortes por fome na Ucrânia, 7 milhões. 14,5 a 15 milhões. Essas são as mortes. Isso não inclui milhões de pessoas que foram deportadas, exiladas, perderam seus familiares, tiveram suas vidas destruídas. Vivermos na América. E seja grato por essa ideologia perniciosa. Ainda não ter dominado nossa nação. Então, e quanto a hoje? Bem, hoje, essa ideologia marxista se transformou no que chamamos educadamente de marxismo cultural. Manifestações ao nosso redor. Se ouviu o nosso painel da Escola Sabatina hoje, ouviu sobre a ideologia de gênero promovida nas universidades do Ocidente, especialmente na América. Agora, a teoria crítica diz que existem opressores e grupos oprimidos na sociedade, baseado em relações de poder. E um guerreiro da justiça social busca desfazer essa opressão para igualar as relações de poder. Há uma pirâmide e hierarquia de vitimização nos grupos oprimidos. E assim você tem as Olimpíadas da opressão, onde todos querem coletar o máximo de pontos de opressão. Pois no pensamento da teoria crítica, os opressores veem o mundo de sua perspectiva, os oprimidos veem o mundo de sua perspectiva e da perspectiva dos opressores, conhecido como perspectivismo. E o resultado é que os oprimidos
sempre têm mais voz na sociedade e mais percepção do que os opressores. É assim que funciona. Então, quanto mais oprimido você é, mais pontos de vítima você pode acumular, mais autoritária sua voz se torna na sociedade. E assim há várias dimensões, há vários aspectos. Há teoria crítica de gênero, estudos LGBTQ, estudos pós-coloniais, estudos sobre a obesidade, há uma série de estudos desses. Eu só quero refletir sobre um deles, e este é um resultado da teoria crítica e da ideologia marxista, que é conhecida como teoria crítica da raça. Se você disser por que você está falando sobre isso, Pastor Vine, há racismo na América. E se você não acredita em mim, pergunte a qualquer pai branco. Você preferiria que seu filho nascesse branco ou negro na América? Vamos lá agora. Essa é a verdade. Há racismo. Agora, ao percorrer cada sociedade, percebe que o ódio étnico e racial está sempre presente. Ainda não encontrei uma sociedade que não tenha ódio étnico e racial. Então, isso existe. É uma manifestação da condição humana decaída. Nosso desejo de nos unir ao nosso grupo e demonizar ou marginalizar outro grupo. É parte da condição humana decaída, sim. Mas a teoria crítica da raça vê o racismo pela ideologia marxista. Foi fundada por um professor titular de Direito em Harvard, o professor Derrick Bell, ou Bourgeois, o primeiro professor de Direito afro-americano titular em Harvard. E tem sido promovida por outros escritores como D'Angelo, Ibram X. Kendi, Ta-Nehisi Coates, etc. Mas há certos elementos-chave da teoria crítica da raça. O primeiro é que o racismo está enraizado em toda a sociedade nos Estados Unidos. E o racismo está presente em cada interação social. Seu trabalho como teórico crítico da raça não é dizer se há racismo ou não. Seu trabalho é, articular como esse racismo está se manifestando. Então, a suposição é que tudo é racista. Se eu digo que esta igreja é racista, então falo da igreja ou do edifício. Se eu digo que os membros são racistas, significa que a congregação precisa mudar de coração. Mas se você fala sobre racismo sistêmico, significa que não só a congregação, mas o edifício é estruturalmente racista. A estrutura deve cair. Esse é o objetivo, eliminar a Declaração de Direitos e a Constituição e substituí-las por um superestado marxista. É por isso que temos o sistêmico, todo o sistema deve ser trocado. O racismo persistente ensina a branquitude como propriedade, o argumento de que toda pessoa branca é cúmplice do racismo porque possuímos essa qualidade misteriosa conhecida como branquitude. E então há a contranarrativa, outra crença. Isso desafia as experiências dos americanos brancos e seus padrões normativos. Então, ser pontual, dizer a verdade, trabalhar para sustentar a família, são vistos como componentes do que é descrito como supremacia branca. Em vez disso, a teoria crítica da raça promove a narrativa de minorias oprimidas para desafiar isso, a supremacia branca. Há também a rejeição do liberalismo e do iluminismo. Então, a teoria crítica da raça rejeita testes padronizados nas escolas. Ela rejeita a ideia de meritocracia. Ela rejeita a ideia de ser daltônico em admissão para instituições ou para empregos. Ela rejeita o conceito de igualdade perante a lei, ou de igualdade de oportunidades. Isso é importante e, se crê em igualdade de oportunidade, aceita resultados desiguais, certo? Você não pode ter igualdade de oportunidades em uma sociedade e resultados iguais. Se você tem igualdade de oportunidades, algumas pessoas vão aproveitar e se tornar um bêbado ou drogado e arruinar suas vidas. E algumas pessoas vão trabalhar e progredir. Igualdade não é o que a teoria crítica da raça busca. Em vez disso, equidade, que é um resultado idêntico, é o que é essencialmente um sistema comunista. A teoria crítica da raça rejeita raciocínio jurídico, racionalismo e neutralidade do direito constitucional. Ela também ensina a hipótese de conversão de interesses. Este é um ensinamento particularmente pernicioso. O que diz é que quando uma pessoa branca ajuda uma pessoa negra, ela só faz isso para manter a supremacia branca, a supremacia e opressão branca dos negros. É isso que a hipótese de convergência de interesses significa, que meus interesses convergem com os interesses da supremacia branca. Agora, a conclusão lógica disso é que as pessoas brancas são, por definição, más. E você tem ou segregação ou extermínio. Essa é a conclusão lógica da hipótese de convergência de interesses. Em algumas faculdades, há cerimônias de formatura segregadas por raça,
dormitórios segregados por raça estão reaparecendo. Pois um grupo étnico não pode conviver com outro grupo étnico, porque um grupo étnico está sistematicamente oprimindo o outro. Ao ver pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, louvado seja o Senhor. Amém. Que o reino de Deus diz que podemos e vamos transcender aquilo que Satanás lançou, semeou em nosso meio para nos dividir. Podemos amar nosso irmão e nossa irmã, porque há apenas uma raça, e essa é a raça humana. Não somos múltiplas raças. E assim, a teoria crítica da raça também rejeita o conceito de verdade como uma realidade objetiva, sendo um produto da filosofia ocidental. Ela rejeita o casamento heterossexual em favor do casamento queer e também rejeita o conceito de família nuclear. E eu diria que, em resposta a isso, talvez um dos maiores problemas que temos na América hoje seja o problema dos meninos sem pai. E isso atravessa todos os grupos étnicos. E à medida que vemos as taxas de divórcio crescendo em todos os grupos étnicos, estamos vendo o aumento de meninos sem pai, e os meninos precisam de pais. Os meninos precisam de pais para guiá-los, orientá-los e ajudá-los a crescer. Mas a teoria crítica da raça rejeita o conceito da necessidade de um pai e argumenta que o menino deve ser criado pela comunidade, e de preferência por uma comunidade queer. Então, isso é o que vemos sendo ensinado em nossas faculdades. Isso é o que está acontecendo entre os líderes de pensamento do Ocidente, hoje promovendo. Este é um aspecto da teoria crítica. Há outros. Isso foi mencionado em escolas sabáticas como a teoria crítica de gênero. Agora, a boa notícia das Escrituras em resposta a isso é clara. Todos nós somos criados à imagem de Deus. Amém. Todos são portadores da imagem. E então, quando Deus disse a Caim, Caim, onde está teu irmão? E Caim disse, sou eu o guardador do meu irmão? Você é irmão dele. Você não é apenas o guardador dele. Você é o irmão dele. Você tem uma responsabilidade moral de cuidar do seu irmão, pois somos criados à imagem de Deus. Pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E ao pé do Calvário estavam representados todos os ramos da família humana. E por que eu digo isso? Porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A família de Cam foi representada por Simão, de Cirene, vindo do norte da África. O centurião era dos descendentes de Jafé, sendo um romano. E o ladrão na cruz, sendo judeu, representava os descendentes de Sem. Assim, ao pé da cruz, os descendentes de Sem, Cam e Jafé encontraram sua salvação. O centurião, o ladrão e Simão de Cirene. Todas as partes da raça humana estão igualmente em necessidade desesperada da salvação de Deus. Nenhum tem reivindicação prévia a essa salvação ou a Deus. E Deus anseia encontrar-se com os salvos da terra, vindos de todas as nações, tribos, línguas e povos. E é por isso que me alegro em ver uma congregação formada de todo o mundo. É assim que o corpo de Cristo deve parecer. Portanto, somos chamados como indivíduos nas Escrituras a examinar a nós mesmos. E em vez de aderir à ideologia marxista e sua onda, somos realmente chamados como indivíduos a pedir a Deus que nos dê uma mudança de coração, para que vejamos nossos irmãos e irmãs com novos olhos e desejemos para eles o que desejamos para nós mesmos e trabalhemos por eles o que trabalhamos para nós mesmos. O salmista expressou desta forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor constante, segundo a tua abundante misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. E assim, esta oração de arrependimento para mudar meu coração é a resposta cristã a essas ideologias. Senhor, eu não vou apenas rejeitar o que essas ideologias dizem, promovem o ateísmo e o marxismo. Senhor, não é suficiente apenas rejeitar essas coisas. Eu preciso ser um embaixador positivo para o reino de Deus, amém. E eu preciso dessa mudança no coração. Não vou ser conhecido por rejeitar aquilo. Eu serei conhecido pela presença positiva do Espírito de Deus, fluindo através de mim, e o amor de Jesus Cristo, amém. Significa ajoelhar e dizer: Senhor, examina-me e vê se há algum caminho perverso em mim. E eu preciso que você mude meu coração, para que eu veja o próximo homem ou mulher na rua como você os vê. Sim? Amém. Amém. E ainda assim, não vou entrar nisso em grande detalhe. Mas em faculdades por todo o Ocidente, incluindo faculdades adventistas, estamos injetando esse veneno ideológico na corrente sanguínea. Milímetros.
Isso levará a uma geração de apóstatas, uma geração de marxistas e ateus, uma geração de jovens que rejeitarão Jesus Cristo. Amém. Você não pode ensinar uma ideologia ateísta e esperar que as crianças ou jovens não sigam as consequências lógicas. Não direi mais do que isso, mas acho que sabemos do que estou falando. Toda instituição hoje está passando por essa guerra civil interna. Defendemos as Escrituras. Ou vamos cair na última ideologia? Toda família, toda igreja, toda denominação, todo departamento, todos têm que escolher onde se posicionam. Então, se você puder colocar isso naquele tipo de o gráfico que eu mostrei antes. Então, a ideologia dominante foi o marxismo, agora é o marxismo cultural. A fonte costumava ser Marx e Satanás. É o mesmo lá. O alcance da ambição era a revolução global ao longo das linhas de classe. Agora é a longa marcha para eliminar as fundações judaico-cristãs do Ocidente e impor o ateísmo e o marxismo sobre nós. A natureza da divisão social costumava ser relacionada à classe sob Stalin e Lenin. Agora é racial. Olhar para a teoria racial é gênero. Se você olhar para a teoria crítica de gênero, é sexualidade e orientação. Se você olhar para os estudos LGBTQ, certo? Há múltiplas divisões sendo impostas sobre nós agora. Mas, na teoria crítica da raça, o grupo demonizado passou de ser os kulaks para agora ser os brancos. Então, poderia ser de kulaks para heterossexuais ou para casais heterossexuais. Estes são os novos grupos demonizados. Aqueles que são os perseguidores. Hoje em dia, nós não temos mais um Komsomol ou um Partido Comunista Soviético. Mas agora, em termos de teoria crítica da raça, temos aqueles que se autodenominam antirracistas, o que significa encerrar o testemunho do evangelho no seu campus, na sua empresa ou na sua sociedade. Esse é o efeito prático disso. E o resultado costumava ser simplesmente milhões de mortos. Agora, com isso, o novo, marxismo cultural, temos a cultura do cancelamento e a destruição da sua vida profissional, pessoal, social e financeira. Isso é muito real. E há pessoas nesta congregação hoje que conhecem o preço a ser pago por defender o que você acredita, mesmo em instituições que carregam um nome adventista. Temos a cultura do cancelamento viva e bem hoje, e isso nunca deveria estar acontecendo. Em vez disso, deveríamos estar nutrindo, encorajando e defendendo aqueles que se posicionam pelo que é certo, ao invés de demonizá-los e silenciá-los porque ousam desafiar as ideologias ateístas que estão ao nosso redor. Amém. Então chegamos amanhã. Estou avançando rápido aqui porque o tempo está realmente passando hoje. Mas o que vai acontecer amanhã? Bem, essa mesma divisão ao longo de linhas ideológicas está vindo em nossa direção. Agora, a má notícia é que, antes de Jesus voltar, haverá um tempo de tribulação como nunca houve antes. Daniel 12, 1 e 2. A má notícia é que haverá perseguição aos santos de Deus antes de Jesus voltar. Não podemos mudar isso. Portanto, não podemos escolher ser espectadores nesta batalha. Amém. Mas quando Deus chamou Jeremias para o ministério profético, ele disse, sim, a batalha será feroz. Mas ele diz 3 vezes a Jeremias, mas eu estarei com você na batalha? Sim. Lembremos que Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Significa que mesmo no tempo final de tribulação e divisão ideológica, Jesus Cristo, comandante dos exércitos celestiais, está com seus fiéis. Amém. Amém. E então, como é essa divisão do tempo do fim? Conhecemos essas passagens do Apocalipse. Então o dragão, Satanás, irou-se com a mulher, que é a igreja pura, e foi fazer guerra contra o restante dos seus filhos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E assim, Satanás está fazendo guerra contra os filhos fiéis de Deus, até o fim dos tempos. Se acha que só porque é um cristão nascido de novo, está de alguma forma imune aos ataques de Satanás, pense novamente. Você é o alvo dos ataques de Satanás. Eu estava lendo o livro de Jó, onde Satanás percorre a terra como se fosse dele. E Jesus diz, Satanás é o príncipe deste mundo. Como você pode dizer, os poderes globalistas do nosso mundo estão, em última análise, sob controle satânico. Eles não têm seus melhores interesses no coração. Quando Satanás está andando pela terra, Deus diz a Satanás 2 vezes, sim, eu sei que você está andando pela terra como se fosse sua. Mas ele disse, você considerou meu servo Jó. Esse é um servo fiel, é uma repreensão constante a Satanás e suas alegações de soberania sobre o planeta Terra.
E essa pessoa pode ser você, amém. E sua vida e minha vida são vividas diante de novos mundos que observam, universos que observam, e os anjos de Deus e os demônios de Satanás. Nossas vidas são vividas em uma tela muito mais ampla do que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus pode estar dizendo no céu: você considerou minha irmã e sua fidelidade a mim, amém. Não, Satanás, você não possui o planeta Terra, porque um irmão lá é fiel, amém. Sua vida tem um significado cósmico. As decisões que você toma reverberam pela eternidade e por todo o cosmos criado. Então Satanás está em guerra com a mulher, a igreja pura de Deus. Este é um texto longo, marque aqui, Apocalipse 13, 1, 4, que ao longo de toda a história protestante foi identificado como o papado, e não vamos entrar em todas as razões pelas quais os protestantes identificam isso como o papado. Mas seja você batista, luterano, metodista, episcopal ou até mesmo da Igreja da Inglaterra, você reconhecerá que estes versículos se referem ao papado que pisa na consciência. E como vemos aqui, o texto dá a pista de que o mundo inteiro seguiu a besta. E eles estão no fundo. Então diz, eles adoraram o dragão. E então adoraram a besta. Então a resposta da terra a essas forças demoníacas, ou seja, Satanás, e o papado que atua sob a inspiração de Satanás, é de adoração falsa. A batalha final não será por linhas raciais, não será por linhas de consciência de classe, não será por linhas de orientação sexual ou identidade de gênero, como hoje. Será em torno da questão da adoração. E nesta última pandemia, todos tivemos que nos perguntar em quem confiamos. Então você pode se perguntar, essa pessoa já me machucou no passado? Se sim, provavelmente não vou confiar nela hoje. Essa pessoa ou instituição já mentiu para mim no passado? Se sim, provavelmente não vou confiar em você hoje. Essa pessoa seria demitida por dizer algo diferente do que está dizendo agora? Se sim, então provavelmente não vou ouvir você. A única pessoa que atende a todos esses critérios de forma positiva é Jesus Cristo. Amém. E, portanto, amar a verdade, que é amar o próprio Jesus Cristo como a verdade sobre Deus e a verdade de Deus, é tão importante para nós à medida que chegamos a esses últimos dias. Então, temos aqui a primeira besta de Apocalipse 13 e depois a segunda besta de Apocalipse 13. E eu sei que este é um texto terrível, um slide com todo o texto lá em cima, etc, etc. Mas vou mais uma vez levantar a questão de e fazer com que aqueles que não... O quê? Qual que é o verbo aqui? Adorar. Adorar a imagem da besta, para ser morto. Então, no final dos tempos, a linha divisória na humanidade não é racial, étnica, sexual, de gênero, econômica ou política. É sobre a questão da adoração. Amém. Quem é a autoridade suprema na sua vida? E na pandemia, todos tivemos que nos perguntar, quem é a autoridade suprema na minha vida? É o Fauci? Ou é o Espírito da Verdade? Essas coisas são incompatíveis. O Espírito Santo. São as mentiras da nossa mídia? Nossos políticos? Você sabe que um político está mentindo. São os nossos políticos? Ou é quando o Espírito Santo fala comigo pela voz calma e me pergunto o que você gostaria que eu fizesse hoje? Amém. A quem vamos ouvir? E na pandemia, aqueles que não tinham esperança de vida eterna ficaram apavorados com perder a vida. E aqueles que tinham a certeza da vida eterna, mesmo que eu morra, é um piscar de olhos para a eternidade. E isso muda sua perspectiva sobre nossa resposta a pandemias, turbulências nos aviões, tempestades no mar, acidentes de trânsito. Esta vida é apenas um piscar de olhos, porque Jesus está voltando. Portanto, não vou me preocupar com o que acontece neste mundo. O que importa é se meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém. Não. Se estou em favor da ideologia política dominante de hoje, então como essa coisa final vai acontecer? Bem, nós, dois grupos, o dragão irou-se com a mulher e guerreou contra os filhos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, famoso entre os adventistas. Apocalipse 14, 12 descreve esses santos. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Eu quero estar entre esse grupo.
E eu posso escolher estar entre esse grupo, crescer diariamente na certeza de que estou nesse grupo, pela forma como cultivo minha consciência e como vivo em harmonia com a vontade revelada de Deus. Manter munição seca para a crise final significa que quando você chegar à crise final, sua arma provavelmente estará enferrujada. Sim, ouvi isso esta manhã de outra pessoa. É uma ideia interessante. Vamos guardar nossas balas para esta crise final. Quando a crise final chegar, e a arma vai precisar de reparo. Não vai funcionar. Não estou falando de armas literais aqui. Você entende? Então, antes de Jesus voltar, haverá uma aparição de Satanás. Lemos sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Agora, em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, foi isso que Pedro disse. Ele disse, Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus com feitos de poder, maravilhas e sinais. É assim que o ministério de Jesus foi descrito no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo menciona o iníquo, o homem do pecado e a aparição de Satanás. A vinda do iníquo é evidente na atuação de Satanás, usando todos os poderes, sinais e maravilhas mentirosas. As três palavras, poderes, sinais e maravilhas, são as mesmas usadas para descrever o ministério de Jesus. Mas esse engano final será um engano mentiroso. O que significa que a aparição de Satanás antes de Jesus voltar é calculada para enganar o mundo inteiro e até mesmo os eleitos de Deus. Então, quando Jesus diz, se disserem que o Cristo veio e está no deserto, não vá lá. Se disserem que o Cristo veio e está no quarto interno, não vá lá. Ele diz, quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago, descendo do céu, e é visto de leste a oeste. O que significa? Significa que ninguém, independente da língua, todos reconhecem um relâmpago quando o veem. Você não pode ver um relâmpago e pensar, isso foi apenas alguns fogos de artifício explodindo. Todo mundo reconhece um relâmpago quando o vê. Então, quando Jesus diz que quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que desce e é visto de leste a oeste, saberão que é o Filho de Deus vindo para recebê-los. Mas até esse momento, Satanás vai aparecer. Ele vai se manifestar com a aparência de Jesus. Os muçulmanos, os cristãos e os judeus estão todos esperando que uma figura messiânica celestial retorne. Estamos preparados para a decepção, a menos que amemos e conheçamos a verdade. Amém. É por isso que em nossa igreja aqui, ler suas Bíblias todos os dias, guardá-la em seus corações, cimentá-la em seu coração, é importante porque vai chegar um dia em que você pode ser levado diante de um conselho e ser solicitado a prestar contas de sua fé. E como vimos na pandemia, toda a hierarquia da nossa denominação não será de nenhuma utilidade naquele momento. Amém. Vai ser você e seu Pai Celestial defendendo aquilo em que você está convencido através do poder do Espírito Santo. Amém. É por isso que sua fé deve ser sua, não pode ser dos seus pais, não pode ser do seu cônjuge, precisa ser sua, e ela se torna sua ao investir tempo e intencionalidade nela. Então, o que vai acontecer quando Satanás vier novamente? Bem, citações famosas aqui. O próprio Satanás aparecerá como anjo de luz. Através da agência do espiritualismo, milagres serão realizados, os doentes serão curados e muitas maravilhas inegáveis serão feitas. Os espíritos professarão fé na Bíblia e respeitarão as instituições da igreja. Seu trabalho será aceito como uma manifestação do poder divino. Continuando. Através do espiritualismo, Satanás aparecerá como um benfeitor da raça humana, curando as doenças das pessoas e professando apresentar um sistema de fé religiosa novo e mais exaltado. Mas ao mesmo tempo ele atua como um destruidor. Enquanto aparece para os filhos dos homens como um médico que pode curar suas enfermidades, ele trará doença e desastre até cidades populosas serem reduzidas a ruínas. Mesmo agora ele está em ação, em acidentes e calamidades, em grandes conflagrações, em tornados e tempestades de granizo, em inundações, ciclones e terremotos. Em todos os lugares e de mil formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele varre a colheita amadurecida, fome e sofrimento seguem. Ele transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares perecem pela pestilência. Essas visitas se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. A destruição virá tanto sobre o homem quanto sobre os animais. Assim, todo o mundo natural está envolvido. E então o grande enganador buscará persuadir os homens. O quê? Que aqueles que servem a Deus estão causando esses males. A classe que provocou o desagrado do céu culpará aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Será dito que ofendem a Deus ao violar o domingo, o que causa calamidades.
Essas calamidades não cessarão até que o domingo seja estritamente observado. Aqueles que defendem o quarto mandamento, o sábado, são vistos como perturbadores. Eles impedem a restauração ao favor divino e à prosperidade. Na ilusão final, antes de Jesus aparecer, Satanás se apresentará ao mundo como um anjo de luz, e aqueles que são fiéis a todos os mandamentos de Jesus, não apenas a alguns deles, mas a todos os mandamentos de Jesus, a lei moral, o decálogo, serão pressionados a violar sua consciência e adotar uma adoração falsa, tudo pelo suposto bem maior de servir ao nosso lar planetário comum e evitar uma catástrofe ambiental. E se você não acha que é isso que vai acontecer, dê uma olhada nas notícias ao seu redor. A pressão por lockdowns climáticos está ganhando força. Por alguma coincidência notável, eles ocorrerão em um certo dia da semana e serão aplicados primeiro por razões ambientais, mas depois por razões morais. Então, como entendemos este gráfico que montamos aqui? E você pode baixar isso da internet. Então, a ideologia dominante está se revelando ser um marxismo cultural globalista. Está afetando nossas elites globais ao redor do mundo. A fonte dessa ideologia dominante, em última análise, é Satanás agindo através de agentes humanos, através de Marx ou através do papado, o anticristo. O escopo da ambição não é só a revolução global de classe ou eliminar as bases judaico-cristãs do Ocidente, mas a apostasia global e rebelião contra Deus. A linha divisória não será econômica, de classe, racial, sexual ou outra. Sexual será sobre a questão de adoração. Quem era a autoridade suprema em sua vida? Deus diz, lembra-te do dia de sábado. O homem diz, adore em qualquer outro dia. A quem você vai ouvir? O grupo demonizado agora será o remanescente fiel de Deus, Apocalipse 12:7, que recebe o selo de Deus em suas testas. Os perseguidores, que recebem a marca da besta, eles receberão a marca na testa, convictos e fazem por vontade própria, ou receberão a marca da besta nas mãos, submeteram-se aos mandatos finais. E o resultado será a exclusão econômica, o não comprar, não vender de Apocalipse 13, e então, em última instância, a pena de morte para os justos, antes que Deus intervenha com a destruição dos ímpios, e a vida eterna para os justos. Amém e amém. Você pode escolher a quem vai seguir. Você segue as autoridades cuja maior sanção é tirar vida? Ou você seguirá aquele que tem a capacidade de dar vida e dar vida eterna? É uma escolha muito simples, na minha mente. Então, nosso tempo aqui acabou. Quero passar para nossas conclusões aqui. Antes deste mundo existir, houve uma guerra ideológica no céu, na qual a natureza da verdade e o caráter de Deus estavam em jogo. Satanás foi expulso do céu para o planeta Terra, onde essa guerra ideológica continua, até hoje. Ontem, na URSS, a verdade foi suprimida. Hoje, em várias teorias críticas, como a teoria crítica de gênero e assim por diante, a verdade é simplesmente negada e pervertida. E estamos sendo forçados ou obrigados a aceitar mentiras dentro da nossa sociedade. E amanhã, na crise final, mais uma vez, a verdade estará em jogo. E você tem que escolher onde se posiciona. Quero encorajá-lo hoje a escolher onde se posiciona. Porque tantas pessoas estão morrendo de repente, e inesperadamente. Você precisa saber onde se posiciona. Hoje, o apóstolo João escreveu em 1 João 5, ele diz: escrevo estas coisas a vocês, queridos irmãos e irmãs, para que saibam que têm a vida eterna. Ter a certeza da vida eterna não depende do partido em que você está. Não importa se você está vacinado ou não. Isso é irrelevante. O que importa é se você está em salvação em Jesus Cristo. É isso que vai sustentá-lo até o fim. Você tem uma escolha a fazer hoje. No fim dos tempos, há dois grupos: os ímpios e os justos. No fim dos tempos, a maldade receberá uma florescência da maldade. O mal se tornará mais maligno. Homens e mulheres farão coisas indescritíveis. Estamos testemunhando a normalização constante da pedofilia, enquanto a revolução sexual avança. Se você não está ciente disso, abra os olhos e olhe ao seu redor. É para onde isso está indo. O envolvimento de nossas crianças em atividades sexuais é a nova norma social. Vamos ver uma maldade antes da volta de Jesus. Aqueles que são justos, eles têm um caráter divino em suas vidas. Então tem a colheita madura, o trigo maduro ou as uvas maduras do livro do Apocalipse. Escolha hoje o que alimenta a sua mente. Está fazendo uma jornada em direção ao trigo maduro ou às uvas maduras? As uvas maduras.
Então há o florescimento da justiça de Deus e o florescimento da maldade de Satanás. Você pode escolher receber a marca da besta quando imposta. Vimos nos últimos 3 anos quão rapidamente os mandatos aparecem. Mesmo que sejam inconstitucionais, eles são impostos. Ou você pode escolher receber o selo de Deus na sua testa e pedir hoje para ser preenchido pelo Espírito Santo e mantê-lo seguro até aquele dia glorioso. Você pode escolher hoje se envolver em adoração falsa, se envolver na falsa adoração dos deuses deste mundo, ou pode escolher seguir a verdadeira adoração e afastar os deuses deste mundo. E ao passarmos pela pandemia, você pode se perguntar: qual Deus teve controle sobre mim? Minha carreira? Meu trabalho? Minha hipoteca? Minhas finanças? Aplausos sociais? Respeito social? São esses os deuses que me mantêm na linha, ou eu ajo como um ser moral de acordo com minha consciência? Todos nós podemos refletir sobre isso hoje. Não importa quais decisões tomamos durante a pandemia, mas agora podemos dizer: Senhor, você nos deu a oportunidade de perceber o quanto estou realmente imerso nos deuses deste mundo e se preciso me livrar dos deuses deste mundo. Você pode se juntar à ressurreição dos ímpios ou dos justos. Você pode seguir a primeira besta do Apocalipse, o papado, controlado por Satanás, ou pode seguir o Cordeiro. Você pode ter uma consciência insensível ou pode cultivar uma consciência sensível. Você pode viver com mentiras que nos são impostas ou pode se levantar pela verdade. E isso é realmente importante porque quando você fala pela verdade, outras pessoas ganham coragem ao ver você se levantar. Não basta apenas acreditar em algo, fale sobre isso. Porque quando você fala, alguém mais ganha coragem para falar por si mesmo. Sim, a verdade pode ser ouvida. Crianças aqui hoje, a vontade de Deus, se nós temos medo de dizer a vontade de Deus, gerações crescem sem conhecer a palavra de Deus, vivendo em confusão moral, como Nínive, não distinguem a mão direita da esquerda, pois cristãos bem-intencionados, que só querem ser educados e se dar bem, não têm coragem de dizer, assim diz o Senhor. Pode viver com mentiras ou se posicionar pela verdade. Pode buscar conforto e facilidade temporais, ou aquela cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Amém. E se você buscar facilidade, vai perder tudo. Amém. Mas se você acumular tesouros no céu, então quando Jesus voltar, você receberá aquele lar celestial que nunca passará. Amém. É a sua escolha. O que você vai escolher? Um dos meus hinos favoritos é uma vez a cada homem e nação. Não vamos cantá-lo aqui hoje, mas quero ler algumas das palavras aqui. Uma vez a cada homem e nação. Chega o momento de decidir. Na luta da verdade com a falsidade, pelo lado do bem ou do mal. Alguma grande causa, o novo Messias de Deus, oferecendo a cada um a flor ou a praga, e o caos passa para sempre, entre aquela escuridão e aquela luz. Então estar ao lado da verdade é nobre, quando compartilhamos sua crosta miserável, antes que sua causa traga fama e lucro, e seja próspero ser justo. Então é o homem corajoso que escolhe enquanto o covarde fica de lado, até que as multidões façam virtude da fé que haviam negado. Pelas luzes dos mártires em chamas, Cristo, teus pés sangrentos nós seguimos, subindo novos calvários sempre, com a cruz que não retrocede. Novas ocasiões ensinam novos deveres. O tempo torna o antigo bem estranho. Eles devem sempre subir e avançar, aqueles que querem acompanhar a verdade. Embora a causa do mal prospere, ainda assim é a verdade que é forte. Embora sua parte seja o cadafalso e no trono esteja o erro. Ainda assim, esse cadafalso influencia o futuro. E por trás do desconhecido sombrio está Deus na sombra, vigiando os seus. É uma canção linda. Uma vez para cada homem e nação. Isso não é uma decisão para tomar amanhã. É uma decisão para tomar hoje. Amém. Hoje é o momento de fazer um pacto com Deus e dizer: Senhor, eu quero meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu seguirei o doador da vida, não importa o que os que tiram a vida possam dizer sobre mim ou para mim. Eu quero aquele lar no céu em vez daquele, condomínio suburbano nos Estados Unidos. Porque um dia isso vai queimar, baby, queimar, mas eu quero as ruas de ouro. Amém. Eu defenderei a verdade, não importa o que aconteça. Eu falarei pela verdade, não importa o que aconteça. Serei conhecido como um povo peculiar,
que não segue os deuses deste mundo, porque sigo o único Deus vivo, Jesus Cristo. Amém. Uma vez para cada homem e nação. É hora de escolher hoje. Josué disse em Josué 24 ao povo de Israel: escolham hoje a quem vocês servirão, mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Meu testemunho do último ano é que quando você defende a verdade, você ganha e perde amigos, mas pode dormir à noite com a consciência tranquila. Amém. Pode ler a palavra de Deus diariamente e saber que Deus está falando com você. Você quer que seu Pai Celestial veja você e não diga, esse é o meu garoto? Você quer que ele diga, esse é o meu garoto. Você quer que Deus diga a Satanás, você considerou meu servo João ou minha serva Jane e como eles vivem uma vida justa lá embaixo. Você quer que sua vida seja um testemunho para o cosmos do poder transformador, da graça de Deus e do Deus, a bondade da salvação de Deus. Então eu convido você hoje, se quiser tomar uma decisão por Jesus Cristo, a se posicionar comigo aqui hoje e dizer, Senhor, eu quero defender a verdade, não importa o que aconteça. Embora o erro esteja no trono, embora o cadafalso balance o futuro, embora em nosso meio haja irmãos e irmãs cancelados, ainda assim, Deus permanece na sombra, vigiando sobre os seus. Vamos inclinar nossas cabeças antes de cantarmos nosso hino de encerramento e faremos apenas uma oração de consagração. Querido Pai Celestial, neste dia de sábado, estamos de pé, você poderia dizer de joelhos dobrados, pedindo seu perdão pelo nosso passado, pedindo sua graça para o nosso presente. E pedindo o preenchimento do seu Espírito para o nosso futuro. Que sejamos conhecidos, não como americanos ou britânicos ou de onde quer que venhamos, mas que sejamos conhecidos como o povo de Deus a partir deste dia e por toda a eternidade. Guia-nos, ó grande Jeová. Que possamos brilhar por você, mesmo na escuridão. Eu oro, Senhor, para que, aconteça o que acontecer, as pessoas percebam que os membros daquela congregação, aqueles que assistem online, são seguidores e passaram tempo com o vindouro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai, por ouvir nossa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.